Existem as previsões que são bem divertidas, aonde através de futurologia, as pessoas tentam adivinhar como será o futuro. Porém, existem outras que são bem perigosas, as do fim do mundo. Vamos visitar 7 dessas previsões. Olá, curiosos! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as 7 previsões de fim do mundo mais famosas. Eu espero que vocês gostem. Um abração! O grande incêndio de Londres ocorreu em 1666 e teve um impacto significativo na história da cidade. O fogo começou em uma padaria na Pudding Lane e se espalhou rapidamente, alimentado pelos fortes ventos e pelas estruturas predominantemente de madeira da época. O incêndio se alastrou por vários dias, consumindo bairros inteiros e importantes pontos turísticos, como a Catedral de São Paulo. A destruição foi imensa, deixando milhares de pessoas desabrigadas e causando perdas estimadas em cerca de 13.200 casas e 87 igrejas. No momento do incêndio, muitas pessoas acreditaram que era o fim do mundo. A sociedade da época já estava sob tensão devido à recente peste negra e a conflitos políticos e religiosos. O fogo em larga escala só intensificou o medo e a apreensão geral. As pessoas atribuíram o desastre a várias causas. Alguns acreditavam que os católicos haviam iniciado o incêndio, enquanto outros viam isso como um sinal do julgamento de Deus, sendo que o número do ano 666 colaborou para o pânico. No entanto, apesar das devastadoras consequências, o incêndio também trouxe oportunidades para a reconstrução da cidade. O arquiteto Sir Christopher Wren foi nomeado para liderar a reconstrução da Catedral de São Paulo e projetou muitos dos novos edifícios da cidade, que adotaram um estilo arquitetônico mais moderno e seguro. Em retrospecto, embora o grande incêndio de Londres tenha sido uma tragédia sem precedentes, não foi o fim do mundo. A cidade se recuperou e se reconstruiu, estabelecendo as bases para a Londres que conhecemos hoje. As previsões de Nostradamus para o ano de 1999 geraram muita especulação e temor na época. Nostradamus foi um médico e astrólogo do século XVI, conhecido por suas profecias escritas em formato poético e enigmático. De acordo com algumas interpretações de suas quadras, Nostradamus teria previsto eventos catastróficos para o ano de 1999, levando muitas pessoas a acreditar que era o fim do mundo iminente. Essas interpretações mencionavam desastres naturais, conflitos globais e outros eventos apocalípticos que supostamente ocorreriam nesse período específico. Essas previsões alimentaram o medo e a ansiedade em muitas pessoas ao redor do mundo. Muitos indivíduos interpretaram essas quadras como profecias exatas e acreditaram que a chegada do ano de 1999 marcaria o fim da humanidade ou o início de uma era apocalíptica. No entanto, quando o ano de 1999 chegou, nada de proporções catastróficas ocorreu. O mundo continuou sua rotina normalmente e as previsões de Nostradamus foram amplamente consideradas como sendo ambíguas e sujeitas a interpretações subjetivas. É importante lembrar que as previsões de Nostradamus são frequentemente alvo de debates e controvérsias. Suas quadras são vagas e abertas a diferentes interpretações, o que as torna suscetíveis a adaptações posteriores, para se adequarem a eventos específicos. As previsões relacionadas ao bug do milênio, que afetaria sistemas de computadores em todo o mundo, geraram grande preocupação e medo generalizado. No final dos anos 90, foi descoberto que muitos sistemas de computadores não estavam programados para lidar adequadamente com a transição do ano de 1999 para o ano 2000. Isso ocorreu devido à representação de datas usando apenas os 2 últimos dígitos para o ano, em vez de 4. A preocupação era de que, quando a virada do milênio ocorresse, os sistemas computacionais falhassem
e causassem impactos significativos em setores críticos, como serviços financeiros, transporte e energia. Alguns especialistas alertaram que isso poderia levar a interrupções em larga escala, colapso de infraestruturas e até mesmo causar o fim do mundo. Como resultado, muitas pessoas começaram a estocar suprimentos, retirar dinheiro dos bancos e tomar medidas preventivas para lidar com um possível colapso dos sistemas. O clima de apreensão e alarme estava disseminado na sociedade. À medida que a virada do milênio se aproximava, empresas e governos em todo o mundo dedicaram esforços significativos para corrigir o problema do bug do milênio, atualizando seus sistemas e realizando testes extensivos. Quando a meia-noite de 1º de janeiro de 2000 chegou, o impacto real do bug do milênio foi relativamente limitado. Alguns problemas menores foram relatados, mas não houve um colapso generalizado. A preparação e os esforços realizados para resolver o bug do milênio foram essenciais para evitar potenciais consequências mais graves. Embora as previsões alarmistas de um fim do mundo iminente que não se concretizaram, a situação destacou a importância da manutenção e atualização contínuas dos sistemas tecnológicos e a necessidade de estar preparado para possíveis interrupções. As previsões de Harold Camping em relação ao fim do mundo geraram um grande impacto e preocupação entre as pessoas. Camping, um líder religioso e radialista americano, fez diversas previsões sobre o fim do mundo ao longo de sua vida, sendo a mais notória em 2011. Segundo Camping, ele interpretou cálculos bíblicos e afirmou que o dia do juízo final ocorreria em 21 de maio de 2011. Ele divulgou suas previsões em programas de rádio e em outdoors por todo o país, atraindo a atenção da mídia e de seguidores. Muitos de seus seguidores, baseados nessas previsões, acreditavam que o fim do mundo era iminente. À medida que a data se aproximava, o fervor e a ansiedade aumentavam. Algumas pessoas venderam suas propriedades, abandonaram empregos e se prepararam para o suposto fim dos tempos. No entanto, quando a data chegou, nada de extraordinário ocorreu. O mundo continuou sua rotina normalmente. A falha da previsão de Camping gerou uma grande decepção entre seus seguidores e também críticas por parte da sociedade em geral. Muitas pessoas sentiram-se enganadas e perderam a confiança em suas previsões. As previsões do calendário Maia para o ano de 2012 geraram especulações e teorias apocalípticas em muitas pessoas. O calendário Maia é um sistema de contagem do tempo desenvolvido pela antiga civilização maia, conhecida por suas habilidades astronômicas. De acordo com interpretações modernas, algumas pessoas acreditavam que o calendário maia previa o fim do mundo ou uma grande catástrofe em 21 de dezembro de 2012. Essa data foi considerada por alguns como o término de um ciclo de tempo importante no calendário maia, conhecido como Baktun. Essas interpretações levaram a várias teorias do fim do mundo, desde desastres naturais devastadores até eventos cósmicos catastróficos. Filmes, livros e mídia popular contribuíram para ampliar a preocupação e o medo em relação a essa data. Os estudiosos e especialistas em cultura maia destacaram que o calendário maia não fazia previsões de um fim do mundo em 2012. Para os maias, o término de um Baktun simplesmente marcava uma transição e o início de um novo ciclo. À medida que a data se aproximava, organizações científicas e governos ao redor do mundo esclareceram que não havia evidências sólidas de um evento catastrófico iminente. A data chegou e passou sem qualquer ocorrência de proporções apocalípticas. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial, IA, tem o potencial de nos levar ao fim do mundo. Essa preocupação surge devido ao rápido avanço tecnológico e ao papel cada vez mais influente da IA em nossa sociedade. Uma das principais preocupações é a possibilidade de uma superinteligência artificial, em que um sistema de IA se torne mais inteligente do que os seres humanos e possa tomar decisões que prejudiquem a humanidade.
A ideia é que uma IA com capacidades de aprendizado e tomada de decisão avançadas possa desenvolver seus próprios objetivos e agir de forma autônoma, potencialmente colocando em risco a existência humana. Além disso, há preocupações sobre o uso indevido da IA para fins militares, como sistemas de armas autônomas, que poderiam causar danos devastadores em escala global sem a intervenção humana adequada. Outro aspecto preocupante é a possibilidade de desigualdade social e econômica agravada pela automação impulsionada pela IA. À medida que a automação substitui empregos tradicionais, há temores de um aumento no desemprego em massa e na exclusão social. Essas preocupações são alimentadas pela ficção científica, que muitas vezes retrata uma visão sombria de um futuro dominado por máquinas inteligentes. Exemplos como o filme O Exterminador do Futuro e o livro Eu, Robô, de Isaac Asimov, ajudaram a popularizar essa percepção. É importante destacar que há uma diversidade de opiniões entre especialistas sobre o potencial da IA para levar ao fim do mundo. Alguns argumentam que é importante desenvolver salvaguardas éticas e regulamentações robustas para mitigar os riscos associados à IA. Outros acreditam que o cenário apocalíptico é improvável e que a IA pode trazer benefícios significativos para a humanidade, como avanços na medicina, na pesquisa científica e na otimização de processos. E aí, gostaram? Se gostaram, dê um like e se inscreva no canal. E se você teve alguma dessas experiências estranhas com essas previsões, deixe nos comentários para a gente saber. Um abração e até o próximo vídeo.